Muito bem, já estamos de volta ao terceiro bloco do Estilo de Vida nessa manhã de quinta-feira, 14 de junho de 2012, e agora vamos falar de um assunto sério e que é sempre citado aqui no Estilo de Vida, o câncer, uma doença agressiva. E nós sempre citamos a importância do diagnóstico precoce, sempre falamos isso aqui no programa, viu? Você sabia que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que em 2012 os novos casos de leucemia cheguem perto dos 9.000? Em 2010, 5.935 mil pessoas morreram vítimas da leucemia. Ela é um tipo de câncer que acomete os glóbulos brancos produzidos pela medula óssea. Pode ser mieloide ou linfóide e se apresenta de forma aguda ou crônica. Fique por dentro. Leucemia, sintomas, causas e tratamento. Para falar sobre essa doença, inclusive citar como que está sendo realizado o tratamento aqui no estado do Amazonas, convidamos para vir ao Estilo de Vida a médica hematologista Socorro Sampaio. Bom dia, Socorro. Bom dia, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, né? Bom dia aos telespectadores. Agradeço o convite de vir aqui hoje falar um pouco sobre esta doença que tem um índice alto no Brasil, né? Exatamente. Então eu vou começar fazendo a pergunta-chave. Explica pra gente o que é a leucemia. Então, a leucemia, popularmente, ela é conhecida como o câncer do sangue. Ela acomete o que nós também conhecemos como o tutano. O tutano, nosso tutano, que é a medula óssea, é nela que são produzidas todas as nossas células do sangue. Então, quando nós temos um comprometimento de uma dessas células, onde ela tem uma alteração genética, seja uma alteração espontânea ou que tenha sido desenvolvida através de alguma causa, então ela leva uma proliferação sem controle e essa célula que nós chamamos de blasto, ela ocupa toda essa medula, todo esse tutano nosso e faz com que não haja produção das células normais. Essas células anormais, que são as células leucêmicas, elas ocupam essa medula e posteriormente elas passam para a corrente sanguínea e pode chegar a qualquer parte do nosso organismo. A senhora citou aí que pode ser uma alteração espontânea ou por alguma causa, não é? Que causa seria essa? Tem como citar pra gente? Então, assim, normalmente nós não conseguimos diagnosticar uma causa. Às vezes a criança já nasce com a leucemia, né? Nós temos crianças de 2 meses com diagnóstico, com 6 meses. E adultos, né? Então, essas crianças, elas já nasceram, as pequenininhas, já nasceram com a doença. E outras já tiveram alguma causa que tenha desencadeado. O que é que nós podemos ver? A radiação. Nós temos casos como no Chernobyl, né, que teve as bombas atômicas, onde as pessoas que moram ali na região desenvolveram um grande índice de câncer. Não só leucemia, outros tipos de câncer também. Recentemente, né, aqueles extravasamentos também de radiações também levam ao aumento de câncer nessas populações. Alguns vírus, né, como o HTLV, ele também pode levar ao aumento ao aparecimento de algum tipo de leucemia, principalmente ligado às células T. Temos doenças genéticas, né, como a síndrome de Down, onde essas crianças, esses pacientes, eles têm um aumento maior de leucemia do que a população de uma forma geral. E além de que, assim, na família, se você tem alguém com câncer, com leucemia, a chance de um irmão vir a ter câncer é maior do que a população de uma forma geral. Assim como o glaucoma que a gente estava falando no bloco anterior. Quais são os índices de leucemia aqui no estado do Amazonas? Tem como citar para a gente? Nós estamos com em torno de 250 pacientes entre adultos e crianças em tratamento na Fundação Hemoan. Temos uma média de 70 a 80 casos diagnosticados por ano, entre leucemias agudas e crônicas. A gente sabe que é uma doença silenciosa e que os primeiros sintomas também começam a aparecer já quando o estágio já é bem avançado, não é? Por que isso acontece, doutora? A doença é assim, como eu falei inicialmente, há um comprometimento das células da medula. Se eu tenho comprometimento, nós temos na medula a célula branca, a vermelha e as plaquetas. Se eu ocupo essa medula e eu não tenho a produção dessas células, o que é que o paciente vai vir apresentar? A baixa de leucócito, pode vir apresentar infecções, a baixa das hemácias, que vem apresentando como anemia, e a baixa das plaquetas, que o paciente vem apresentando-se com sangramento, aquelas petecas, que são aquelas pintinhas,
as manchinhas roxas, que podem ser espontâneas ou traumáticas. Então, tem muitas doenças que podem também ter um quadro parecido. Temos muitas viroses aqui na região que podem cursar, assim, como a mononucleose, como o citomegalovírus, várias doenças. Então, às vezes, essa doença pode ser confundida, mas atualmente os médicos eles estão mais atentos, né? E nos encaminham os casos, mesmo na dúvida, para nós investigarmos. Mas, assim, avisando a população que não é qualquer anemia, não é qualquer febre que a criança vai ou o adulto pode vir a ter uma leucemia. Você tem que procurar o seu médico, que ele vai lhe avaliar. Ele vai avaliar, vai pedir um exame de sangue, onde ele vai ter uma suspeita do diagnóstico. Havendo essa suspeita, ele vai nos encaminhar com certeza. E quando já está no estágio avançado, infelizmente, quais são os sinais que a leucemia dá? Essa doença ela pode acometer o organismo como um todo. O que é mais frequente nós encontrarmos? Esse paciente apresentar anemia, sangramento, infecções. Pode ser uma pneumonia ou uma outra infecção. E, além disso, o aumento dos linfonodos, que são as glândulas, muito frequentes. Geralmente em região cervical, axilar, que é aqui no pescoço, nas axilas. O aumento do baço, do fígado, que esses são bastante frequentes também. Como é que funciona o diagnóstico? Havendo essa suspeita, porque nós temos que ter uma suspeita clínica para poder investigar. Então, nós fazemos um hemograma. No hemograma simples, nós vemos essas alterações. Nós podemos ter aumento de leucócito ou baixo de leucócito, ou os leucócitos estarem normais, que são as células brancas. Ter anemia e ter as plaquetas baixas, né? Nós podemos ter, nem sempre nós temos todo esse conjunto. Havendo essa suspeita, nós vamos fazer o mielograma, que é uma punção óssea, onde é feito com agulha, um aspirado desse líquido, que a medula óssea é líquido, e fazemos os esfregaços para fazer a avaliação. Além disso, dessa mesma amostra, nós fazemos uma pesquisa citogenética para ver se tem algum comprometimento genético que possa ter desencadeado essa doença e também para verificarmos prognóstico, porque tem alterações genéticas, como no caso da leucemia, o cromossomo Filadélfia, ele é sinal de mau prognóstico. E dessas lâminas nós vamos ver a parte de imunofenotipagem, na amostra que pode ser em lâmina, e nós fazemos atualmente com EDTA, num aparelho específico, onde temos os marcadores tumorais para esse tipo de leucemia. A citoquímica, que são colorações especiais, também para diagnóstico, ou seja, o diagnóstico ele tem que ser abrangente, não é somente um dado, tem que ter um conjunto. E o câncer ele é tratado com uma equipe multidisciplinar, não é? Na maioria das vezes, são médicos, nutricionistas, psicólogos, muitas vezes assistentes sociais, não é? Então, é necessário uma grande infraestrutura para tratar o câncer, não é? Exatamente. A Fundação Hemoan, ela é o centro de referência de tratamento das leucemias. Nós temos uma equipe já treinada para o atendimento. Nós estamos agora viabilizando um grande hospital para dar um melhor suporte aos pacientes, porque esses pacientes, eles, por conta de sua doença e por conta de seu tratamento, eles precisam de um tratamento bem especializado, né? Então, a Fundação Hemoan agora está viabilizando um grande hospital chamado Hospital Geral do Sangue, onde vai ter toda essa estrutura. Inclusive, a questão do transplante, que é o que a Fundação atualmente também está buscando agora no segundo semestre começar o transplante no Amazonas, transplante de medula. Que a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto no próximo bloco, porque é uma doença realmente que precisa ser citada, que faz muitas vítimas, não é? Por ser uma doença silenciosa. Então a gente volta falando muito mais sobre a leucemia no próximo bloco. Você pode participar. Aproveita a participação da doutora Socorro aqui no Estilo de Vida e manda sua pergunta. Pode ser pelo Facebook. Estamos online aqui agora, facebook.com/Estilo de Vida. É só curtir a nossa página e deixar sua perguntinha pra gente, tá? Nós voltamos em seguida. Até já.